Lucas capítulo 8, verso 40 em diante, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus para essa noite. Ó Pai, nós estamos já em oração desde o início do culto, louvando, bendizendo. Nosso culto é um culto de adoração, ó Pai, de celebração, mas também de reflexão. Que nesse momento, ó Pai, nossa mente, nosso mais íntimo, Senhor, esteja em sintonia, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua voz, para que possamos, ó Pai, sermos levados a uma reflexão daquilo que Tu queres, Senhor, de cada um de nós. Abençoe, Senhor, o Teu povo, toca, Senhor, na vida de cada um aqui essa noite, que saímos daqui, ó Deus, com a nossa esperança renovada, com a nossa fé, ó Deus, renovada no Senhor e com a Tua paz. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, tira tudo aquilo, Senhor, que pode trazer qualquer tipo, qualquer espécie de impedimento, Senhor, para ouvirmos a Tua voz essa noite, através da exposição da palavra de Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Jesus está aqui diante de uma situação muito interessante. Jesus e as mulheres. Lucas 8 inicia registrando que andavam com Jesus dois grupos. Você tinha os 12 discípulos e muitas mulheres. Jesus tinha no seu ministério, então, um grupo de mulheres que trabalhavam, serviam, e o próprio capítulo 8 já inicia falando dessas mulheres. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então nós vemos aqui, coisa linda, Jesus trabalhando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, junto com os 12 discípulos, e um grupo de mulheres dando um suporte. Então eu acho assim, muito bonito isso. Nós vemos uma época em que há muita confusão se mulheres devem servir, como que devem servir. Evidentemente que a palavra de Deus tem muita orientação quanto a isso, mas o fato é que Jesus, ele quebrou muitas barreiras para aquela época. Naquela época as mulheres não tinham acesso a nada. Um mestre, um rabi, ele não podia nem conversar em público com uma mulher. E Jesus está fazendo algo totalmente diferente. Muitas mulheres caminhavam, serviam com seus bens. E aqui você tem um registro de 2 eventos, onde 2 mulheres estiveram diante de Jesus. Eu acho muito interessante o que acontece aqui, olha. Uma mulher madura vai ser curada, e também uma adolescente. Se você continuar a leitura, eu não li tudo, mas aquela enfermidade vai levá-la à morte de fato, e Jesus então vai intervir naquela vida, e ela será ressuscitada. Você tem 2 mulheres. Agora, o curioso é que essa passagem está registrada em todos os 3 evangelhos, na mesma sequência.
Por que será isso? Você sabe que os evangelhos, eles registram os eventos, os acontecimentos, as palavras de Jesus, de uma maneira muito específica. Cada um registrou de um modo, cada um tinha um prisma, algo a mostrar. O fato havia acontecido e cada um relatou, então, de uma maneira. Mas este evento, ele está numa mesma sequência. Aquela menina de 12 anos e uma mulher que, curiosamente, 12 anos estava enferma. Então, Jesus aqui se depara com esta situação. Você tem, por um lado, uma mulher madura, que há 12 anos enfrentava uma enfermidade, e uma adolescente que estava agora à beira da morte, com 12 anos de idade. E o que vai acontecer nesse momento que nós acabamos de ler aqui? Olha, Jesus sai do barco, reencontra a multidão na Galileia. Você vai ver que essa palavra multidão acompanha todo Lucas capítulo 8. E a multidão segue Jesus. Por onde ele vai, a expressão multidão, multidão, multidão. Começamos o verso 40 dizendo, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Depois no verso de número 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Por mais um pouquinho, lá embaixo você tem outra expressão, a multidão. Eu acho interessante destacar isso, que você vai entender daqui a pouquinho. Jairo, chefe da sinagoga, vem ao seu encontro e roga por sua filha. Então, a primeira pessoa a sair do meio da multidão foi Jairo. Você pode imaginar o chefe da sinagoga, naquela época a sinagoga, ela não tinha só uma função religiosa, era um centro de tudo, como se fossem aquelas pequenas cidades, bem lá do interior, há muito tempo atrás principalmente, em que dentro da igreja eles tomavam todas as decisões. A gente assiste filmes antigos, às vezes até filmes de faroeste, decisão importante, havia uma reunião na igreja, e lá eles tomavam decisões que afetavam a vida da cidade, a sinagoga era assim, havia algum problema, era resolvido lá, buscava-se a presença de Deus, liam-se os textos, e havia um chefe, uma pessoa que naquela época era alguém assim muito importante na cidade, ele interferia nas decisões que ocorriam naquela sociedade, e esse homem estava com uma filha enferma, e não tinha mais o que fazer para ele chegar ao ponto de ir até Jesus. Você sabe que as pessoas que conversavam com Jesus, seguiam Jesus, elas eram expulsas da sinagoga. Elas não podiam mais entrar na sinagoga. Aquele homem tinha plena consciência do que ele estava fazendo, indo até Jesus. Ele estava abrindo mão de tudo, de todos os privilégios, todas as coisas que ele tinha, porque ele tinha uma causa maior. Ele acreditava que Jesus podia intervir na sua vida, na vida da sua família. E ele então, chefe da sinagoga, Jairo, vai até até o Senhor Jesus interceder pela sua filha. Jesus então encontra aquele homem e começa a seguir em direção à casa dele. No meio do caminho, Jesus para. A Bíblia diz que a mulher estava à beira da morte, a menina de 12 anos. E Jesus para e começa uma discussão porque alguém me tocou. Eu fico imaginando a angústia daquele homem, em que a sua filha, esse homem agora estava aprendendo a esperar, estava aprendendo a aguardar. Jesus começa a dar atenção ali para pessoas no meio da multidão, e aquele homem angustiado porque a sua filha estava à beira da morte, uma cena que se cria. E aí Jesus começa a interagir com essa mulher. Eu quero tratar hoje um pouco mais dessa mulher, desse encontro. Enquanto Jesus se dirige até a casa de Jairo, ele é barrado por uma mulher no meio da multidão. E aí, meus queridos, é o que eu quero falar com você. Diante de Jesus, nós saímos do meio da multidão. Porque nós estamos numa época em que nós aprendemos a viver no meio da multidão. É muito fácil seguir a Deus no meio da multidão. A gente se perde no meio da multidão, né? Quem já viveu aqui em alguma cidade, uma capital, com 1 milhão, 2 milhões, 3, ou São Paulo 11, 15, sei lá quanto que está hoje, grande São Paulo, chega perto dos 20, já passou, é uma coisa impressionante, né? A gente é livre lá dentro, no meio da multidão. Ninguém te conhece, você pode ser pessoa, você anda, você faz o que você quiser, você é totalmente, bem diferente de uma cidade do interior, como São Carlos, né? São Carlos, qualquer coisinha que você fizer, todo mundo fica sabendo, você não pode fazer nada, né? Você tem que tomar cuidado, evidentemente, não estou falando só coisa errada, né? Você é visado. A multidão é uma maneira de nós nos escondermos, e seguir a Jesus no meio da multidão é muito fácil. As multidões seguiam Jesus. Agora, seguir Jesus individualmente, pessoalmente, em que a sua vida é colocada na presença dele, em que ele interage pessoalmente com você, é o nosso grande desafio. Só que o que acaba acontecendo no meio da multidão, a gente descobre
no meio da multidão que nós geralmente estamos sós. Porque quem está no meio da multidão está caminhando sozinho. Aí você vai se deparar com um problema muito mais sério, que é o problema de andar perdido no meio da multidão, e muitas vezes só. Se você segue Jesus no meio da multidão, você continua caminhando sozinho. Você é um alvo fácil, vulnerável. O que Jesus quer de nós, eu não tenho dúvida, é que nós saiamos do meio da multidão. Você vai ver que essa mulher, ela tinha fé, ela sabia o que ela queria, só que ela ainda estava no meio da multidão. Ela precisava sair do meio da multidão. E diante de Jesus, nós saímos do meio da multidão. Porque no meio da multidão, a gente muitas vezes sofre, por inúmeras razões. E nós não somos realmente, não recebemos ajuda. As pessoas nem sabem o que está acontecendo com a gente quando estamos sozinhos no meio da multidão. Olha que coisa interessante, essa mulher, por exemplo, era uma mulher que sabia o que era sofrer. Você tem ideia do que ela estava vivendo aqui? O texto nos fala, uma mulher que sabia o que era sofrer. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, gastara com os médicos todos os seus haveres. Imagina essa mulher no meio da multidão, que tipo de sofrimento ela está tendo? E ela não está tendo ela não conseguiu resolver nada. Passaram-se 12 anos, gente. E uma pessoa sozinha, perdida no meio da multidão, e nada de relevante aconteceu na sua vida. Ela carregava uma enfermidade grave. Essa enfermidade aqui, de 12 anos, né, diz que é uma hemorragia. Muito possivelmente, os estudiosos acreditam que era uma disfunção no seu útero, causada por algum tipo de tumor ou coisa parecida. E essa mulher, então, vivia uma situação terrível. Naquela época, você não imagina o que é ter esse tipo de doença naquela época. Primeiro, meus queridos, olha, ela já havia esgotado, gastado todos os seus recursos. O texto nos fala, ninguém tinha podido curá-la. Ela tinha feito tudo que estava no seu alcance. Não havia solução. Todos os seus recursos com médicos. E quem vivia aquela experiência naquela época, olha que coisa interessante. Primeiro, essa hemorragia crônica, muito possivelmente, havia já desencadeado outras disfunções. 12 anos com uma hemorragia, gente. Essa mulher já estava sofrendo de muitas outras doenças, anemia, vem a fraquezas. É uma pessoa anêmica, ela adoece fácil, ela pega qualquer outro tipo de doença. Era uma mulher que vivia enferma, atribulada, cheia de problemas, uma saúde frágil, abalada. Ela vivia também, espiritualmente, muito, muito isolada. Por quê? Olha o que acontecia. Segundo Levítico 15, 25, olha o que acontece. A hemorragia faz da pessoa impura cerimonialmente. Vou explicar isso. Ela vivia então um verdadeiro isolamento espiritual. O que é impura cerimonialmente? Você sabe que no início da Bíblia, no Antigo Testamento, você tinha 3 tipos de leis: lei moral, lei civil e lei cerimonial. O que é isso? Lei moral, você tem os 10 mandamentos, tá? A verdade de Deus, o caráter de Deus está ali nos 10 mandamentos, a vontade de Deus revelada para nós. As leis civis, todas as leis civis daquela época, como nós temos hoje as nossas leis civis. E existiam as leis cerimoniais. O que você tinha que fazer para se apresentar na presença de Deus, para cultuar a Deus, para sacrificar para Deus. O livro de Levítico é o livro que traz todas essas leis, tá? Então era cheio de regras. Se você tivesse, por exemplo, no caso, uma mulher, quando ela estava num período, né, que ela tinha um sangramento, o que acontecia? Ela não podia participar de nada, de nenhuma atividade, ela ficava afastada. A mulher, quando tinha um filho, ela ficava um período também afastada da comunhão, da presença. Essas leis naquela época, elas mostravam claramente esse período precário da vida espiritual. Era cheio de regras, cheio de barreiras, cheio de impedimentos. Você tem uma ideia, alguém chegasse à distância de um homem, de alguém morto, ele ficava contaminado cerimonialmente. Domingo ele não podia ir na igreja. Claro, o culto era no sábado, sacrifício no quarto. Estou dando um exemplo aqui, aplicando para nós. Imagine, você chegar à distância de uma pessoa, de alguém morto, você estava contaminado. Aí você tinha que se descontaminar. Eram cerimônias religiosas, era um peso muito grande que eles carregavam. Aí a pessoa tinha que ir lá, ela tinha que oferecer sacrifício, ela tinha que cumprir um determinado período para se apresentar de novo. Isso tudo era um símbolo que mostrava como que o homem, de fato, está distante de Deus espiritualmente. Tá? E Jesus, quando morre na cruz, a Bíblia fala para nós claramente que essa separação
foi abolida e que através de Jesus nós temos livre acesso. Não há nada dessas coisinhas que nos impede de estar na presença de Deus. Mas na época havia. Isso tudo era um símbolo, tá? Essas leis cerimoniais não é que foram abolidas, foram cumpridas em Cristo. Tá? Então hoje nós temos livre acesso ao Pai. Mas naquela época não. Essa mulher, então, durante 12 anos, gente, ela não pôde fazer nada, espiritualmente falando. E naquela época tem outro detalhe, viu? Você pode na sua casa se reunir, adorar a Deus, você pode... Naquela época não. A presença de Deus estava totalmente vinculada com o templo lá em Jerusalém. Ela ficou 12 anos em isolamento espiritual. Uma solidão espiritual aqui. Que mais? Ninguém também podia tocar nela, porque quem está impuro não pode tocar em ninguém, porque também fica impuro. Acredita? Acontecia isso. Então, durante 12 anos, ninguém podia tocar nessa mulher. E ela também não podia ser tocada por ninguém, para não contaminar. Então, ela vivia um isolamento social, afastada da sociedade. Ela ficava escondida, isolada, com os leprosos naquela época. A gente vê muito isso na Bíblia. Você lê os evangelhos, você vê que os leprosos eram assim. Eles tinham que se isolar, porque além do problema da própria enfermidade física, havia um conceito espiritual muito forte ali. Eles estavam contaminados. Era tão sério isso, gente, que para entrar num templo, se você tivesse um defeito no corpo, você perdeu uma parte, um membro do corpo, você não podia entrar. As pessoas que tinham cegas, mancos, né, que não tinham uma perna, um braço, elas ficavam na porta do templo. Era uma coisa interessante, a porta era cheia de gente, faltando alguma coisa, porque não podia entrar. É um negócio interessante, né? Porque isso simbolizava a perfeição de Deus, tudo isso era um símbolo, gente. Quando você oferecer um animal em sacrifício, um cordeiro, está aí na Bíblia, muito conhecido, né? A história do cordeiro oferecido a Jesus, a Deus em sacrifício, não podia ter mancha nenhuma, não podia ter defeito nenhum. Tudo isso mostrava o quê? Nosso Deus é perfeito, Ele só aceita o que é perfeito. Ah, mas como que Ele aceita a gente? Ficamos mais perfeitos que Ele? Não. Ele simplesmente aceita a gente porque Jesus é perfeito, porque Jesus veio e cumpriu tudo isso, Jesus morreu na cruz por nós, e o ser humano só é aceito diante de Deus, porque Jesus, que é perfeito, faz essa mediação, só por isso, tá? Então isso aí é uma coisa muito simples, para a gente não ter nenhuma dificuldade, mas naquela época, isolamento espiritual, isolamento social e material também, ela esgotou tudo, gente. Você imagina uma mulher, vendeu sua casa, investiu, gastou, viajou, visitou o médico. Sabe aquela história? Eu ouvi falar que tem uma pessoa em tal cidade que tem, e ele vai resolver seu problema. Ela vai, vende tudo que tem, faz uma viagem, faz o tratamento, compra o remédio, passa 6 meses, passa um ano, nada. Eu ouvi falar que tem um outro, ela já tinha feito tudo, gente, sabe? Eu vejo pessoas assim, às vezes, atrás de curandeiro. Não ouvi falar que tal cidade tem alguém que faz cura, é um curandeiro, e vai lá e dá tudo que tem, vende, e se enrola, e se endivida, perde tudo. A mulher ficou na miséria total. Ela tinha um problema que também trazia esse tipo de isolamento, gastou todos os seus recursos. É interessante essa experiência dessa mulher. O próprio evangelista Mateus, ele fala sobre essa passagem, dizendo assim, que ela muito padecera a mão de vários médicos. Padecer na mão dos médicos, você sabe mais ou menos o que é isso? Alguém já teve essa experiência? Padecer na mão do médico? É mais ou menos o que está acontecendo. Tendo despendido tudo quanto possuía. Ela vendeu tudo, gente. Ela ficou com a roupa do corpo. Sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Já pensou? Você vai no médico, ele dá remédio, você toma, piora. Você vende tudo, não tem nada. Gente, imagina o estado dessa mulher. Solidão completa e total, isolada de tudo, de todos. É uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma, sabia o que era sofrer. Existem problemas que nós carregamos na nossa vida, gente, que nos levam a esse isolamento. Um isolamento social, um isolamento espiritual, um sofrimento que nós muitas vezes nos isolamos por vergonha, nos isolamos porque não temos recursos para estar ali naquele local. E ninguém, gente, consegue viver sozinho por muito tempo, perdido no meio da multidão. Outro dia eu vi uma reportagem, na verdade muito antiga, da revista Veja, que conta a história de um urso, do zoológico de Nova York, famoso zoológico de Nova York,
né? Quem assiste aqui aqueles filmes do Zoológico de Nova York, qual que é o filme que tem? Madagascar, lembraram? Madagascar, aquele zoológico lá em Nova York. Aconteceu de fato em 1996 um urso em que a ursa adoeceu, tá? E veio a falecer. E a companheira, o urso faleceu, e a companheira, né, a ursa, sozinha, gente, não tinha nenhum da sua espécie. E eles precisavam arranjar urgentemente um outro urso para colocar lá e não conseguiram a tempo. Ela foi ficando triste, ela quase não se movimentava, ela começou então a perder o apetite, parou de comer, eles não sabiam o que fazer, era uma coisa estranha, ela começou a ficar doente e acabou morrendo. Um urso, viveram tantos anos juntos, de repente aquilo não tinha mais sentido, a solidão, a depressão, tomou conta de um animal, imagina nós seres humanos, né? E um autor famoso escreveu assim, que as pessoas solitárias muitas vezes são solitários porque constroem mais paredes do que pontes na nossa vida, né? E infelizmente, situações que tornam barreiras, como no caso dessa mulher, verdadeiras paredes que vão nos isolando, vão nos afastando. Nós começamos nos afastando de alguns amigos, de familiares, às vezes do convívio de uma comunidade, e vamos nos isolando com os nossos problemas, eles vão nos sufocando. E não tem coisa mais difícil, gente, você sozinho enfrentar. 12 anos essa mulher enfrentou esse problema. Um psiquiatra disse certa vez assim, que são poucas as pessoas que de fato gostam do sabor amargo da cerveja. A cerveja, muitas vezes ele diz, é apenas uma desculpa para estar numa roda de amigos, né? E cervejas é amargo, né? Está muito gelado, vai lá, mas tem hora que é amargo, mas vai lá, porque isso aqui está no meio das pessoas, e nem é só um pretexto. Agora, se você está sozinho, uma frase que eu gosto muito, está rodando por aí, é só você deixar de pagar algumas contas, você vai ver que você vai ficar sozinho, tu não sabe disso, né? Só você deixar de pagar a conta, vai ver um monte de gente ligando para você sem parar, né? Principalmente se for conta de telefone, né? É uma coisa terrível, toca o tempo todo mundo sabe. Mas a solidão tem um poder, gente, de nos destruir. E muitas vezes, nós vivemos no meio da multidão, isolados, sozinhos. Essa é a pior solidão. Você está no meio das pessoas, mas você vive só. Você está separado daquilo. Você não está presente, só de corpo presente, mas espírito ausente, né? Você não vive aquela realidade. Às vezes está numa festa de família, mas está pensando em outras coisas, com seus problemas, sozinho no meio da multidão. E agora, aquela mulher vai passar por uma experiência, gente. E ela parece que ainda não quer sair do meio da multidão. Olha que coisa que vai acontecer. Só restava essa mulher permanecer no anonimato, se esconder no meio da multidão, sem esperança, sem perspectiva, vivendo em solidão. Mas ela tinha fé em Jesus. Olha só o que o texto diz lá em Mateus, mesma passagem, capítulo 9, verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Por quê? Olha o que diz o texto. Dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Você vê que até isso, até fé a pessoa pode ter, mas ela não faz sentido se continuar isolada, escondida no meio da multidão. Não tem coisa mais triste de uma pessoa que tem fé em Deus, mas vive isolada, perdida no meio da multidão. E ela toca. E o texto diz que de fato ela foi curada. Olha o que diz no verso 44. Ela veio por trás dele, tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Aí, meus queridos, aí que vem o ponto. Jesus para no verso 45 e pergunta: quem me tocou? Todos negavam. Pedro então com os seus companheiros falou: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E o Senhor disse: quem me tocou? É claro que esse tocar é um tocar diferente, era um tocar com fé. Ela se aproximou de Jesus, mas ela continuou escondida. Jesus faz a pergunta, ela não responde. Quem sabe na sua experiência de vida, na sua fé, você tem seguido Jesus de longe, no meio da multidão. A sua fé é a distância. É uma fé wireless, que eu vou dizer assim, né? É uma fé desconectada. Vai cair, a banda larga uma hora, você vai ficar fora do ar. Você está tendo uma fé wireless. Não há conexão. E aí eu acho interessante, porque Jesus insiste. Por que ele insiste?
Porque o nosso relacionamento com Deus não é só pedir e receber. Nosso relacionamento com Deus não é isso. As pessoas aí não precisam nem crer em Deus, elas desejam muitas coisas e as têm. Jesus quer muito mais. Mas para isso é necessário sair da multidão. E ele insiste, alguém me tocou. Alguém que tem fé, mas está vivendo separado de mim, isolado de mim. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Eu quero travar um diálogo com essa pessoa. É o que muitas vezes Deus quer de cada um de nós. Temos fé, pedimos e até recebemos, mas continuamos seguindo o Mestre no meio da multidão, isolados. E a Bíblia nos fala então, nessa hora, vendo a mulher que não podia ocultar-se, se aproximou. São as experiências da nossa vida, de grande extremo, em que todos os recursos da nossa vida se esgotaram. Nós buscamos em Deus. E nós vamos descobrir que Ele queria mais do que simplesmente nos trazer a solução do nosso problema. A mulher já foi curada, Jesus segue o caminho, tinha mais do que fazer. Jesus não quer isso. Jesus sabe das suas necessidades. Ele pode suprir todas as suas necessidades, do dia para a noite. Ele quer muito mais que isso. Eu não tenho dúvida que as experiências da nossa vida, de privação, de luta, mostra a nossa limitação. O extremo do homem é o momento de Deus. Muito mais do que dar e receber, é relacionar. E aí o verso 47 diz assim, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Sabe por que Jesus queria isso? Você acha que o Senhor Jesus, onisciente, não sabia quem realmente tinha tocado, mas ele queria um passo dela em direção a ele, se aproximar. Porque quando ela faz isso, declara à vista de todo, ela está ali publicamente falando, olha, fui eu estou indo, eu estou seguindo, eu quero. Olha o que vai acontecer no verso 48, quando nós saímos da multidão, nós vamos ouvir a voz de Jesus dizendo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus só nos chama de filho e filha, quando nós saímos da multidão. Enquanto estivermos escondidos no meio da multidão, somos o mais um, pedindo e recebendo. Pode até acontecer isso, e acontece, mas Ele quer muito mais. Depois que ela sai da multidão, o texto nos fala que Jesus a chama de filha, enquanto os médicos sugaram tudo, não deram nada, Jesus simplesmente pede uma coisa, sai do meio da multidão e vem até mim. Ela se aproxima e Jesus a recebe e fala, filha, a tua fé te salvou. Jesus pode tocar no nosso sofrimento, é possível sim. Se você tem problemas, coloque diante dele em oração, você vai ver que ele pode atender. Mas muitas vezes, nós podemos até crer nisso, mas se permanecermos escondidos no meio da multidão, nós não vamos experimentar o que realmente Deus tem para nós. Foi o que aconteceu na vida daquela mulher. Ela estava escondida no meio da multidão, não havia experimentado o que Deus tinha para a sua vida. E eu vou dizer, meu querido, Jesus quer te chamar de filho e filha. Eu quero que você feche seus olhos agora e pense nisso. Se você até crê em Deus, você tem seguido Jesus de longe, no meio da multidão, não dá. Ele quer te chamar de filho e de filha. Ele quer te receber, te abraçar, um relacionamento, muito mais do que pedir e receber. Feche seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus. Como você tem seguido o Mestre? Será que você tem seguido o Mestre no meio da multidão? Ele tem até ouvido as suas orações, atendido, feito algumas coisas, te abençoado, te livrado de muitas coisas, dado saúde para você, para sua família, mas Ele quer muito mais. Quando você ouvir a voz de Jesus dizendo, filho, filha, você vai entender o que Ele quer para a sua vida. Nós vamos fechar os olhos, orar, enquanto isso nossos irmãos virão à frente, nós vamos encerrar com uma música que foi preparada, que diante desses desafios que nós enfrentamos dia a dia, você possa ouvir a voz de Jesus. Vamos orar, irmãos. Ó Pai amado, nós estamos na Tua presença porque nós não queremos, Senhor, continuar te seguindo no meio da multidão. Quem sabe alguns aqui estão se sentindo sós, em solidão, Senhor,
mesmo no meio das pessoas, mesmo no meio da multidão. Quero pedir ao Pai para essa pessoa, Senhor, que te segue de longe, que crê no Senhor, mas está isolado, por alguma razão no coração que nós não precisamos saber, mas Tu sabes, ó Pai. Nós vimos no exemplo dessa mulher, o porquê que ela estava isolada, Senhor. Uma enfermidade que foi imposta, ó Pai. Um isolamento espiritual, social, material. Mas o Senhor, mesmo uma pessoa nessa circunstância, Senhor, quer, ó Pai, que saiamos do meio da multidão, nos aproximemos, como ela fez. Se tem alguém aqui essa noite, Senhor, que tem se identificado, Senhor, está só, que é um relacionamento com uma comunidade, mas especialmente com o Senhor Jesus, possa abrir seu coração e entregá-lo a Ti essa noite, Senhor, e experimentar a Tua graça, a Tua paz e o Teu chamado, Senhor. Quando o Senhor nos chama de filho e filha e nos despede em paz. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém.